Sim, doutor. Talvez começarmos a falar falarmos da sua formação. Estudou na Gregoriana e filosofia. O que terá havido, o que terá influenciado para estudar filosofia? Pode falar desse período da sua formação académica? Sim. Eu entro na filosofia porque em 1963 deixo o seminário menor em Nampula, diocesano, e vou ao seminário maior, ao seminário menor do Instituto dos Padres da Consolata. E são eles que, quando acaba o liceu em 65 em Fátima, em Leiria, Portugal, decidem que fosse iniciar a formação filosófica, que é preliminar para a teologia, na Universidade Gregoriana. Fiquei um ano a fazer o noviciado e fui para a Gregoriana iniciar a filosofia como preparação para os estudos teológicos e o sacerdócio católico. É esta a razão porque eu vou para lá. Como inclinação minha, nessa altura, quando eu saio daqui não tinha opções, eu tinha apenas a possibilidade de estudar. Como inclinação, eu sentia-me mais para as ciências naturais. Tinha um sonho não muito claro para química e biologia. Eu ombreei sempre este desejo e lembro-me que quando faço o segundo ano de biologia, de filosofia, antes do bacharelato, o meu professor disse que seria bom que eu fizesse e fosse à Universidade Católica, Faculdade de Medicina da Católica, para ir conhecer o corpo humano, porque teria boas qualidades para fazer a teologia moral. E na visão dos jesuítas, a teologia moral passa pelo bom conhecimento do corpo humano, por causa, naquele tempo já se falava muito da bioética, como problema na década de 60, que seria o grande problema da década 80, 90 e posteriores, do problema religioso, do problema da fé. Portanto, eu entro na teologia, na filosofia, mas em função da vocação que tinha. Depois abandonei a congregação em 70 ou 71. Mas depois de fazer a qualificação para o doutorado, vai fazer o mestrado em ciência política. Sim. Por influência, como é que cai na ciência política? Eu vou para a ciência política por um pequeno acidente que tive com aquele que devia ser o tutor da minha tese de doutorado. O meu tutor da tese de doutorado era o professor Peter Enrich, o jesuíta, que foi depois bispo de Zurique, que foi também o doutorando, o professor de Severino Nguyen. O Nguyen vai ter com ele em 82, eu abandono ele uns 12 anos antes. O meu professor, quando eu fiz a licenciatura, aceitou-me para tutorar a licenciatura, eu não me apercebi que ele não queria que eu estudasse a fenomenologia Maurice Merleau-Ponty. E disse-me, Merleau-Ponty é comunista. Eu não liguei, não apercebi-me que ele era adverso a isso. E quando acabo, eu peço, a congregação autoriza-me para iniciar o doutoramento, enquanto fazia teologia, e fazia o binário teologia e teologia moral, que devia ser, e não bíblica, e também tinha esta vontade de estudar com um padre da Consolata, que fazia um instituto bíblico, então já tinha me iniciado muito bem, Padre Barbera, em hebraico. Tinha também esta inclinação para ali. Então, o que se passa neste jogo?
ele propõe-me fazer a tese de doutorado, já que eu tinha inclinação para questões sociológicas, se podemos dizer assim, por causa da fenomenologia. Ele obriga-me a fazer a tese sobre um homem da metafísica, que é o Maurice Blondel. Desvia-me da fenomenologia de Merleau-Ponty e da filosofia da existência para ir discutir a filosofia da substância, da criatividade, da sinceridade, como processo gnosiológico de Maurice Blondel. Aqui começa o divórcio. E dá-me um tema que a mim não me interessava, que era a sinceridade. Discutir a sinceridade, o que era a sinceridade, era um problema ético, era um problema moral, ético, ou era um problema de teoria, de conhecimento gnoseológico. Eu sei que é um problema, sabia que era um problema gnoseológico. A sinceridade em Merleau-Ponty é isto. E dali, esta sinceridade, eu devia cortar radicalmente com a fenomenologia, e não nos entendemos. Mas também fui à ciência política por uma outra razão. A gente fazia algumas coisas ali políticas com Couto, que estava na Alemanha, o reitor da UEM. Tínhamos algumas relações com os padres que eram militantes da Frelimo na Itália, e a PIDE ali apanhou-nos. De qualquer maneira, a congregação sentiu-se muito embaraçada com a nossa presença e decidiu chamar a Mitzvah Machir e sair. Mas, assim, em conversas com muitas pessoas, relacionam o Dr. Machir com o encontro do Papa Paulo VI com Marcelino dos Santos, Amílcar Cabral e Mondlane, nos anos 70. Sim. Que papel teve nisso? Eu não tive um papel relevante neste processo, em 1970, quando eles vêm. Tive um papel secundário, mas muito discreto. O padre César Berturi, dos padres brancos da Beira Manga, não é verdade? Convidou-me um dia ao almoço, na Via Nomentana, na Avenida Nomentana em Roma. Conversamos, estranhamente aparece o Couto, este reitor, que tinha sido já ordenado e estava na Alemanha para doutorado, sem voltar para ficar definitivamente nas dioceses no Niassa. E eles, o padre Berturi disse-me: temos um trabalho muito delicado a fazer. Hoje vamos jantar com uma senhora muito amiga da Frelimo na altura e dos movimentos de libertação, a senhora Marcela Glisent. O marido era um dos grandes homens da Eni, empresa italiana de hidrocarbonetos. Então, Berturi diz-me: temos que trabalhar a preparar a visita de Samora Machel. Em qualquer forma, havemos de arranjar tempo de o cumprimentar. Então, havia pessoas, através de um deputado democristão, da esquerda, e eu, nessa altura, já estava na Faculdade de Ciências Políticas. O meu professor era o ministro de Negócios Estrangeiros italiano, Aldo Moro, que mataram depois. Eu apercebo-me que estava envolvido numa preparação de um discurso político muito sério que o Papa Paulo VI tinha na mente. Aquele homem muito decidido. O que era? E também, desculpe, em 1969 eu apresentei a vela acadêmica ao Papa. Isto é, dos alunos brilhantes, ou um dos alunos ditos brilhantes, ao fim do ano, no dia de São Pedro e São Paulo, quando acaba o ano acadêmico, leva-se a vela acadêmica para ir agradecer o encerramento do ano acadêmico a uma cerimônia solene, né, no Vaticano. E eu que levei fui escolhido para levar a vela. Não era o aluno das notas mais altas, eu tinha 9 sobre 10.
havia 2 meus amigos, um americano e um alemão, que tinha 10 sobre 10, que era uma ousadia na gregoriana naquele tempo. E o Papa perguntou-me de onde és, em 69, em junho. Eu disse que era de Moçambique. E ele disse-me: juízo, o teu país há de ter o que se procura, ponto. Isto disse-me Paulo VI, eu lembro-me até hoje da imagem, porque eu apresentei a vela, vestido bem, ao rigor de sacerdote, com uma batina. Nem tenho fotografia disto, desapareceu esta fotografia. Tenho que ver talvez em qualquer livro. E ele diz: o teu país há de ter metas. Já estávamos em 70, em plena guerra. Então, o que é que se passa para eu passar a ciência política justamente para este encontro? É que, a partir do encontro com Berturi e depois do encontro com a Marcela Glisenti, chegavam-me documentos para traduzir e para refletir. O que é que havia como reflexão? Era fazer um levantamento, a partir das ciências políticas, e com toda a base de conhecimento que já tinha adquirido sobre a esquerda europeia e o movimento de libertação em geral, e o movimento de libertação em África, porque o movimento de libertação em África, neste período, muda de visão. Antes era o movimento de libertação em geral, do movimento do não alinhados. Para o Marcelino, fala sempre da CONCOP, o movimento de libertação em geral, para passar ao movimento de libertação em África. E o movimento de libertação em África, na década 60, era luta armada, porque circunscrevia-se no eixo da economia mundo, que é a África Austral. A África Austral é parte do eixo do equilíbrio da economia mundo, cujo desmantelamento provocaria crise. E por isso a luta, a libertação da África Austral não poderia não ser feita por via armada. Isto é verdade: Angola, Moçambique, Zimbábue, Namíbia, África do Sul, que são os polos grandes desta economia, libertam-se por processo armado. É processo armado e todas as implicações. O que é que tinha na mente o Santo Padre? Que eu depois descobri que ele tinha subsídios de um grande diplomata italiano que estava na Assembleia das Nações Unidas, Giuseppe Vedovato. O Giuseppe Vedovato ainda está vivo, não é verdade? E circula ainda na Gregoriana, é membro honorário da PUG, não é verdade? Estes homens todos combatiam diplomaticamente o chamado, o conceito de direito dos povos. Não o direito universal do homem, mas os direitos dos povos para a autodeterminação. A elevação do direito dos povos em direito fundamental na história da humanidade. Porque este direito dos povos, DP, é o resultado dos direitos humanos da Sociedade das Nações, que passa depois para a ONU. E foi sempre contestado o direito dos povos à autodeterminação. Depois da Primeira Guerra, a posição americana favorável à libertação dos povos. Depois da Segunda Guerra Mundial, mas é muito lento, é mais negociado pacificamente este direito, mas nunca é aclamado, nunca é tomado como um direito fundamental, cientificamente discutível. Eu só descobri, a partir de 76, 77, na Unesco, que era o grande eixo de batalha, o reconhecimento do direito dos povos como um direito fundamental que mudaria todos os eixos da politologia, da ciência política contemporânea, que significava
trazer à África os povos colonizados em luta e todos os povos descolonizados a terem a voz em qualquer parte do mundo e negociarem os desenvolvimentos. Que é o discurso mais tarde, que o Papa, o discurso que ele tinha, você tem que ler depois pacientemente a encíclica dele de 1967, a Populorum. Não Humanitário. Não. Populorum Progresso, o progresso dos povos. Tem na net, em português. A Populorum Progresso dá estas luzes, que em parte alguns capítulos já encontramos na encíclica para o desenvolvimento do Papa João 23, que é a paz na terra, Pax in Terris, que é onde ele diz: a paz no mundo, isto é, o Vaticano diz, a paz no mundo só pode haver quando houver consenso sobre os processos de desenvolvimento de todos. Sem justiça social, não há possibilidade de paz. Esta é a tese de João Paulo, como se chama? João 23. E este diz Populorum Progresso. Note, para entender essas duas encíclicas, você tem que voltar a 1893, a uma grande encíclica das Coisas Novas, Rerum Novarum, de Leão XIII. Tem que partir de Leão XIII, que é o tempo da neoescolástica, e é interessante, é o ano da tese de Maurice Blondel, do meu professor Henry, para onde ele quer me apurar. Eu quero ir para a sociologia, para a leitura política, ele obriga-me para ir para a leitura metafísica da gnoseologia, que é a neoescolástica dos jesuítas, do eixo de Galarat. Então, serão esses acontecimentos todos que vão levar a estudar as instituições políticas africanas? Sim, senhores, eu entro nas ciências políticas e é interessante. Nas ciências políticas da Universidade de Roma tive grandes professores. Esse Giuseppe Vedovato era professor. Francesco Monaco, Aldo Moro, Norberto Bobbio, Armando Saita, Franco Valsecchi, todos grandes pensadores de história geral, de história de relações internacionais, etc. No tempo em que eles passavam mais tempo em Bruxelas a criar a Comissão Econômica Europeia, a CE. Estavam em criação, no tempo que eu estava na Universidade de Moro, o professor Moro estava mais tempo em Bruxelas, etc. E os americanos, isto é, as forças conservadoras europeias já consideraram comunista, etc., na verdade. Então, eu simpatizo com estas ideias, facilita-me entender em termos de ciência política, que, afinal, havia um espaço para a África entender que tinha que devia se começar uma nova, se me permite o termo, uma nova epistemologia daquilo que eram os eixos, os referenciais ou paradigmas de desenvolvimento. No início da década de 70, ainda o discurso enfatizava mais as lacunas de organização. Em África, o neocolonialismo manifestava-se mais pela via de golpes de Estado, etc. Hoje podemos inverter e dizer que os golpes de Estado revelavam fragilidade de governação, da participação efetiva, mas eram todos golpes induzidos. Né? E depois fica como docente. Eu acabo a formação em Roma em 74. Neste mesmo ano, no ano anterior, um dos grandes padres que marcaram muito a minha vida, que era da nossa congregação da Consolata, era o antropólogo Bernardo Bernardi, que viveu muito tempo no Quênia, no Zimbábue, etc., e na África do Sul. Um grande antropólogo
que saem da escola, dos grandes mestres da antropologia e da sociologia política, isto é, da antropologia política de África, que era o Irving Chapira, Maya Fortes e Evans Pritchard. Bernardo Bernardi torna-se grande antropólogo em África como estudante doutorando ou mestrando destes grandes antropólogos. E é colega, Bernardo Bernardi, de Max Glaxman, e Marvin Harris, etc. E quando se encontravam os três, era guerra de nervos. Nunca sei. Sim, muitas vezes eu vi Marvin Harris em casa do Bernardo Bernardi, entre 74 e 75, mas falavam duas coisas diferentes. Max Glaxman nunca se entendeu com Bernardo, que vem da escola escolástica e teológica, e Max Glaxman que vem do direito. Então o discurso não se encontrava. Bernardo Bernardi questionava o homem, queria voltar ao homem, a valorizar, a partir de tudo aquilo que se deve chamar de desenvolvimento, mesmo político, a partir da sua identidade. Nós chamamos de autoestima, da sua identidade, para discutir o resto. Max Glaxman partia das instituições políticas africanas, questionava a relevância, isso ele chamava chefaturas, Statelet Society. Se você quer entender Mondlane, Mondlane sai quando faz a ciência política ou antropologia na Universidade de Siracusa, não é verdade? Ele sai do grupo, interpreta o pensamento dos antropólogos políticos deste período. Gutkind, a equipa Gutkind, etc., da antropologia americana, é por ali onde vem a visão crítica de Mondlane sobre o poder tradicional. E você tem que ler os seus discursos de 64 a 67. O que Mondlane diz sobre o poder tradicional? Existe na sua autobiografia de Mondlane, esta aqui, que é uma autobiografia elaborada pela Janet, esta grande mulher, que nós nunca exploramos o conhecimento que ela tem. Nunca exploramos como a Janet lê a África ao lado do marido. Como é que a Janet influencia todo o nosso sistema de educação. Nunca pegamos a estudar Janet Mondlane, deixamos sempre Janet Mondlane integrado, eu diria quase que metido, escondido em Mondlane. Não. Mondlane vem da escola antropológica americana, da ciência política americana e dos problemas internos do sistema das Nações Unidas, onde ele entra, não é verdade? Enquanto que a Janet Mondlane é uma atentíssima leitora dos fenômenos do homem em África. E ela é que lança o alerta. O futuro de África passa pela formação do homem. Por isso, em 1961, com o marido, elaboram aquele famoso projeto Education Project for Mozambique. Não? O documento deles está aqui. Mostrei ele já, não? Neste documento. Isto aqui é de 1961. Então, esta mulher, nós abandonamos-la e está a envelhecer e nunca exploramos o manancial que ela tem. Deveríamos colocá-la nas cátedras de filosofia política, essas faculdades todas que temos ali, chamar a ela para virmos explorar estes documentos que ela elabora pacientemente. A escola, a formação centrada no aluno, o ensino, a formação centrada no aluno, para ir justamente fazer a identidade moçambicana. Este é o trabalho de Janet Mondlane, e não do Eduardo. O ensino centrado no aluno que se começa a lançar no Instituto Moçambicano e provoca uma grande contribuição, desculpe descolidade para lá, provoca uma das coisas mais espantosamente ricas da educação durante a luta, que era confeccionar o currículo a partir da realidade do estudante. O desenvolvimento curricular que eles desenvolvem. Bom, portanto,
voltando para Roma, para a Itália, há um processo que facilita, mas posso dizer assim, a passar para a ciência política e fico como Bernardo leva-me a Bolonha em 74 como seu assistente, porque ele dava a cadeira de antropologia, com uma tarefa muito grande que ele me deu, que era corrigir as suas notas, os seus documentos, a preparação do seu famoso livro, a finalização do livro, Introdução aos Estudos Etnoantropológicos, cujo manuscrito datilografado, ainda não havia computador, em italiano ainda tem. Ele dava meio, fotocopiava a parte e guardava. Ele não sabe, morreu infelizmente, mas não sabe que eu tinha. Falei uma coisa com aspecto afetivo com o Bernardo. Em 2006 fui a Roma e não consegui encontrar-me com o Bernardo. E em termos de pesquisa, quais foram na sua carreira? Muito bem. As minhas áreas de pesquisa escorregam pouco a pouco da filosofia, da parte teorética para a parte social. O meu primeiro grupo de pesquisa, a minha primeira área de pesquisa, em 69, era justamente entender como que o pensamento contemporâneo saía da visão gnoseológica e metafísica e teológica da Igreja ao longo a partir de 1864, com o Concílio Vaticano I, a uma viragem forte que é preciso ir entendê-la na encíclica Quanta Cura, de Pio IX. O Concílio Vaticano não encerrou, o primeiro não encerrou, mas há Quanta Cura e há posições muito rígidas sobre os excessos do progresso, que desviavam a leitura atenta da pessoa humana para ir ler a pessoa nos seus conflitos sociais. É tempo de Marx e os outros neste período. Então, eu começo a perceber-me, quando faço o bacharelato, que havia uma continuidade desta fricção do pensamento robusto, bem estruturado sobre a pessoa humana, sobre o ser, e do pensamento ser humano como existência, como precariedade, não é verdade? E que era justamente de Merleau-Ponty da fenomenologia. E já vinha a Gregoriana despertar a minha atenção a partir de 67, um grupo de acadêmicos da Escola de Frankfurt, que vinha fazer palestras. Eram Herbert Marcuse, era o Karl Popper, era o Jürgen Habermas, era o, como se chama, Niklas Luhmann, que tinha como assistente Niklas Poulantzas, não é? Sim. Então, estes homens aqui alertaram-me e perguntei-me, mas por que a Gregoriana chama estes que são da Escola de Frankfurt? Segunda geração da Escola de Frankfurt vem lançar provocações. Sobretudo, Marcuse era irreverente. Harvey Cox, que era assistente de Herbert Marcuse, na verdade, em Harvard e na Columbia University, vinha falar da Gregoriana. Então eu disse, o que se passa? Então eu disse, não, para me entender esta mudança, eu tenho que entender o que é a fenomenologia. Merleau-Ponty já tinha morrido. Lia-se muito Sartre, que estava vivo, que era o agitador do movimento de estudantes em Paris. Eu fui à Sorbonne numa das sessões. O padre... bem, vamos falar. Havia também na Gregoriana outros dois professores que me empurravam para entender a fenomenologia. Era o professor da cadeira de fenomenologia, Paulo Valori, que faleceu há 2 anos atrás, com 90 e tal anos, e um outro, um antropólogo, ou missiólogo, zairota, que se chamava Capita, Agostinus Capita, que era professor da Gregoriana. O Capita e o Valori empurravam a dizer, abre-te ao mundo, deixa estas coisas aí
de gnoseologias, etc. É por isso que eu escorrego na gregoriana, no bacharelato, para isso. E depois, na licenciatura, também retomo na gregoriana, a licença docente, faço ainda sobre Merleau-Ponty. Quando vou para as ciências políticas, encontro um grande professor, que era amigo de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio transfere-se para a Universidade de Turim, e onde tinha voltado para Roma, mudando para Roma, um grande outro pensador, que era Augusto Del Noce, que não é muito publicitado, mas sem dúvida um grande pensador, que era mais filósofo do que ciência política. Augusto Del Noce alerta-me sobre uma coisa. Ele diz-me: tu não podes entender os processos de descolonização, o problema sobre o homem em África, se não pegas o projeto educacional. Como é que o projeto de educação em África oscila à frente e atrás? Se queres entender este projeto educacional, Augusto Del Noce, ele disse-me: tu tens que entender a crítica da igreja ao modernismo. Tens que ir levar a quanta cura, qual é o papel que os missionários, que as missões começam a abrir-se na segunda metade do século XIX, no 800, e que aparecem em grande grupo. E a educação, a missionação era uma coisa, o ensino era outro. Era a parte social importante, vou repetir. Augusto Del Noce diz-me: Machiri, a parte mais importante para entender todo o futuro do teu país da África, tens que ver como é que os missionários pegam na educação, e tens que estudar o modernismo. O modernismo, e ele diz-me, o homem mais importante é o Lucien Labertonnière. E daí eu faço a tese na Universidade de Roma, não sobre a descolonização, não sobre o neocolonialismo, que eram os temas. A gente lia naquele período Franz Fanon, Leopoldo Sédar Senghor, que vinham a Roma. Já estava a passear em Roma, muitas vezes encontrei-me com Joseph Kizerbo, etc. Eu lembro de 1974, Joseph Kizerbo deu-me um artigo que ele escreveu em 1961, na primeira conferência de doadores feita na Unesco para os sistemas educacionais de África. Felizmente já recuperei este documento, está na net. Não? A primeira conferência de doadores é feita na Unesco em 61. Banco Mundial, PNUD, etc. E o Kizerbo veio a Roma, estava em Roma, estava naquele tempo o Senghor e os outros. E eu percebo, eles dizem-me: Machiri, o caminho, se queres entender, vê a partir das reações da Igreja Católica ao modernismo, como que a educação em África é o nó de estrangulamento, e sem fazer uma viragem no sistema educativo, a África não vai para nenhum lado. Então, o recurso humano. Sim. Uma das suas, no seu leque de aspectos de pesquisa, está a questão das elites moçambicanas. Por que essa paixão de estudar elites moçambicanas? Por 3 razões. Primeiro, a minha grande preocupação são as instituições políticas africanas. E eu questiono-me o que é que desconectou as instituições políticas africanas. Tenho na história, como historiador, as resistências à dominação colonial. As resistências que são em 2 momentos. O momento do comércio, em que a maior parte destes poderes políticos locais que se encontram são apresentados pela historiografia colonial, pela antropologia ou etnologia, como reinos. O reino do Congo, até depois, durante o início da ocupação efetiva, impérios.
que é a linguagem da politologia europeia. Não é? O reino e não o feudo. Os europeus já tinham esquecido o feudalismo. Tudo é reino, é potência e império, pela grandeza econômica ou menos, na verdade. Na resistência ainda encontramos as instituições políticas, encontramos um novo momento, que é a presença da ocupação efetiva, que tem uma meta grande: desmontar as instituições políticas e as hierarquias sociais. As elites políticas africanas, econômicas, culturais e sociais, no tempo da ocupação efetiva, que são desconexadas totalmente. O colonialismo teve esta grande preocupação. E quando se implanta o sistema, a administração colonial, cria uma nova estrutura que desmonta essas instituições políticas, que se chama justamente assimilação. No caso da colonização latina. Na colonização não latina, chama indirect rule, ou direct rule. Utilizam, elevam esses poderes e instrumentalizam mais. O direct rule utiliza de uma maneira mais satânica os poderes locais. Na administração colonial latina, a administração indireta utiliza aparentemente mais satanicamente, mas menos, porque eles mantêm como regras e usam-os. Esses regras são usados como complemento da administração colonial. A direct rule dos britânicos não é. Ele é um que está lá e deixa ele fazer as suas coisinhas, mas a administração colonial não permite, não deixa que ela permeie. Os nossos até dão-lhes uniforme, etc., que está a voltar. Não? Então, as instituições políticas, as elites interessam-me agora, depois desta parte das resistências e da colonização, interessa-me um fenômeno novo das elites. É que as elites já não são nem econômicas, nem sociológicas, nem políticas, etc. São as elites instruídas que emergem com a escolarização, que vão para a assimilação. E os dois grandes momentos da ação missionária na educação, que já tinha suspeitas grandes ao estudar o modernismo e a missiologia toda em África. Isto é que me facilitou estar na Gregoriana, para ir ver as cadeiras que estavam aí. O professor Francisco Lerma, eu vivi com ele no mesmo quarto no seminário em Roma, discutíamos muito isso. E o que entre parênteses, eu gosto muito deste antropólogo, deste grande missionário, Francisco Lerma, é que ele foi coerente com a linha dele. E você vê no livro dele que ele, teologicamente, realmente é um rebelde. Como ele pega a antropologia cultural. Então, eu pego as elites por causa da instrução. O que a instrução vem desmontar do equilíbrio da sociedade moçambicana, africana? Sim, e depois volta a Moçambique, trabalha no ensino secundário e depois vai trabalhar na Universidade Pedagógica como reitor. Sim. E qual era a novidade do Machilo na Universidade Pedagógica? Qual era a sua visão? Antes de eu ir à Universidade Pedagógica, fiquei praticamente 13 anos a trabalhar no Ministério, dava aulas à noite no ensino. Há um pormenor aqui que hoje posso dizer abertamente. Quando eu cheguei, pedi para ir dar aulas à noite. Não, quando eu cheguei, fui ter com aquilo de para casa. Quando eu procurava trabalhos aqui, eu fazia isto, eu peguei a minha tese, entreguei. Quem estava na altura na faculdade de História, no departamento de História, era o Carlos Serra, era quem mais? Nogueira, etc. Então eu levei para o Aquino. Eu estou a voltar, não conheço o país, saí aqui há muito tempo. Eu fiz esta tese
é que na Itália não havia o doutoramento na altura, não esqueçam. O indivíduo fazia a pesquisa pós-doutoral, pós-bacharelado ou laurea, e se passava aquela tese, muito bem, era admitido na carreira acadêmica, pela pesquisa, não pelo grau acadêmico outorgado. Eu peguei a tese e entreguei. Aqui no de Bragança, conversei com ele, disse, vai lá traduzir a tua tese para nós lermos. E candidata-te para ir fazer aulas na história. E depois, como eu trazia o diploma de ciência política e o certificado de Roma, eles disseram-me que não havia ciência política na UEM, portanto não havia vaga para mim. Eu fui dizer isto à ministra Graça Machel, olha, lá dizem que não precisa de mim porque não há ciência política. Então, se fica aqui, pega a Unesco, o Sistema das Nações Unidas, organiza-nos a comissão para a Unesco. Nós precisamos de interagir com as Nações Unidas para montarmos o nosso sistema de educação. E, justamente, neste dia, ela disse-me, quando tiveres vagar, vai falar um pouco com Guebuza ou com Chissano, qual é o projeto que eles têm, como nós podemos explorar a Unesco para criarmos o nosso sistema de educação. E eu fui conversar, os estavam recebendo com aquela maneiras deles de guerrilheiros, como falar. Eu não entendia nada, a psicologia de guerrilheiros militares. Até uma vez, se quer rir, eu fui ao gabinete da ministra com uma mão no bolso em blue jeans. Ela disse, tira esta mão aí do bolso. Fiquem sentido. Esta mulher está louca. Até digo isto aos estudantes, né? E o Chissano mostrou-me esta carta que estava com Gideon Ndobe, de 1972, sobre o que devia ser a pesquisa educacional em Moçambique. Depois, levei muito tempo a procurar para ter este documento que o Ndobe me deu. Então, eu entro na educação e começo o projeto de ensino superior na UEM, faliu, porque era ciência política, e fico no Ministério através a fazer as coisas das Nações Unidas, a viajar e voltar constantemente para a Europa e meter-me em contato com toda a inteligência africana, todo o discurso, o debate sério sobre os sistemas educacionais em África. E muitos desses técnicos da Unesco, que são aí, na maior parte vivos, vêm a Moçambique. A ministra Graça Machel teve uma grande visão. Criar o Sistema Nacional de Educação a partir da experiência da luta, mas abrir o sistema de educação à realidade africana. Este é o grande mérito de Graça Machel. Então, para voltar, como que o ensino chegou ao pé? Em 90, primeiro dizer, o que era a Unesco para Moçambique? Não era um lugar de academia, de intelectualidades, etc., que é a vocação da Unesco. Era uma frente onde nós íamos expor as nossas convicções. É uma frente de luta, que era a luta na África Austral. E a partir de 90, a frente de luta, com o fim do apartheid à vista, a Unesco não é mais frente de luta. É verdade que nós conseguimos, durante este período que pegamos a Unesco como frente de luta, lançar grandes bases daquilo que é o sistema educativo moçambicano. A parte da concepção, da filosofia do sistema e a parte da sua administração. Descobrimos o IIEP, Instituto Internacional de Planificação de Educação, para onde foram os jovens mais talentosos e os que dirigem as referências de educação atual. Mozinho Mário, Arnaldo Valente Nhavoto, Adelino Cruz, Zeferino Martins, e uma outra nova, Virgílio Giovanna, que está, sim senhor. Todo este grupo, começamos a metê-lo a formar-se naquela visão de planificação da educação. Enquanto nós fazemos planificação do modelo centralizado, aquela planificação propunha-nos um modelo mais participativo, planificar a educação a partir da base. E no Ministério, o Nhavoto e os outros tinham que balancear cuidadosamente como esta planificação partindo da base contrariava com a planificação partindo do topo.
o sistema de educação em Moçambique começa a ser maltratado a partir de 79. O discurso da qualidade começa nessa altura. Quebra essa ligação povo e o Ministério. Obriga a ministra a nomear até diretores de escola, porque a escola estava a escapar ao controle central. Esta é a minha tese. Desvio grande, perigoso do sistema educativo. Aquela iniciativa, aquele fogo que se lançou em 74, 75, a alfabetização, não morre por causa da guerra, só morre por causa, para mim, morre por causa da subida. Mas a Unesco interessou-me muito por este processo. Então, acaba a Unesco como frente, a Graça Machel tinha que mudar, era presidente da comissão e ministro da Educação, tinha que mudar o que devia ser a participação de Moçambique na Unesco. E começa justamente o lançamento de quadros que deviam ir para trabalhar na Unesco, etc. Eu candidato-me para ser, a Madu Matarumbo pediu-me para candidatar-me para ser diretor da Unesco Harare. Faço os processos, etc. Em vez de mim, escolhem um holandês que estava aqui em Moçambique, como se chamava aquele ali, de ensino à distância, da Faculdade de Ciências de Educação. Foi o meu nome. Não de trás, mas não. Não, há um outro alto. A filha casou com Ribas. Nós tínhamos aí um professor que ele foi para Pará, então a ministra pergunta-me, olha, queres continuar na comissão para a Unesco? Eu disse que não, eu quero voltar ao ensino. E a ministra disse, então, se quiseres, onde queres ir ensinar? Eu quero continuar a ligação com o processo educativo. Quero pegar a história, mas estes 13 anos de contato com a Unesco deu-me a entender com o meu projeto anterior da modernidade, isto é, de crítica da modernidade do Vaticano, do modernismo, que o modernismo é uma crítica da modernidade, mas do ponto de vista teológico. A escola de Frankfurt é que faz a crítica do pensamento das luzes, da racionalidade, como bandeira, não é verdade? Toda a modernidade, a crítica da modernidade é a crítica da nova filosofia do iluminismo versus metafísica. Quer dizer... Então é por ali que eu chego ao UP e me coloco no departamento de História e com o meu amigo Cândido Teixeira, que trabalhei com ele na década de 80 na Unesco, ele disse, vamos dar escangalhar isto. Mas uma coisa em que... Porque aquele plano de estudos foi feito por soviéticos. Eu sabia e trabalhava muito neste período com um grande homem, que Deus o guarde, que respeitarei até quando eu tiver ainda a capacidade de consumir oxigênio, Fernando Ganhão. Um grande homem de visão, um animal racional e de inteligência não comum. Que tornou-se o homem crítico das esquizofrenias ou das idiosincrasias da Frelimo, da elite Frelimo, como pensamento coeso e impositivo, não é verdade? Sim, mas como que se explica isso? Com tanto currículo que você traz da Europa, com tanto já docente, já assistente Bernardo Bernardi, e apanha aquele pessoal lá, muitos deles não tinham a formação que você tinha e não o aceitam na Universidade do Arquimedes. Não sei o que havia, era um problema ideológico, suspeitavam que o que vinha da igreja, etc., fosse um reacionário. Quem me diz, você é camarada, entra, luta para conosco, foi o Matias Capesse no Ministério. Mas os jovens da SUNASP que estavam lá, foi muito difícil para eu fazer-me entender que eu não tinha nada. Eu vinha convencido pela Frelimo, porque também quando estava na Europa, andei no Out of Records, não podes publicar isto. Nós fomos perseguidos seriamente pela PIDE. Por que os padres Medici saem? Eu fiquei escondido muito tempo até no Vaticano. Porque a PIDE se me apanhava, desaparecia. Couto, porque quando chega aqui, foge depois para a Frelimo. Se ficasse, morria o Couto, sem dúvida.
Então vocês estavam fechados para Como não? Como não? Tínhamos que andar muito cuidadosos. Em 72, 73, o ambiente modifica-se, calma-se, quando a guerra, quando os militares aqui no terreno já estão desnorteados. E que a ação da PIDE já não está na Europa, eles têm os olhos virados para cá. E quando nós começamos a aparecer quase em público, eu depois de Roma saí, fui viver sempre escondido em Montepórcio Catone. E tem publicações, quer dizer, pegou a educação como sua principal atividade? Ponto de partida para fazer toda a história das instituições políticas. E tenho 3 grandes pontos. Primeiro, são as instituições políticas coloniais, a parte africana do colonialismo, e depois as instituições políticas que são os regimes políticos atuais da independência para cá. O meu objetivo é o comportamento dos governantes, das elites. Então, o estudo da elite permite-me ler sociologicamente os governantes moçambicanos. E, doutor Machado, olhando para trás, a sua geração de estudantes, a sua geração de cientistas sociais, assim podemos chamar, e a geração de hoje, o que acha? O que mudou? Que continuidade? Que descontinuidade? Não há grande descontinuidade. Há duas... isto é bonito, a tua pergunta. É a primeira vez que alguém me pergunta, Moçada. Nós encontramos-nos perante 2 gerações de academia. Uma formada no medo. Por que digo medo? Porque note, Sérgio Vieira vem da escola jesuítica. O rigor de argumentação, de lógica que Sérgio Vieira tem, vem da sua formação no colégio de jesuítas. E também do rigor, da subtilidade da escola francesa. Sérgio Vieira esteve na Sorbonne. Eu fui ver as notas dele, são brilhantes. Os Balandiers, etc., foram professores de Sérgio Vieira. Amigos, nós temos um catedrático de mão cheia, Sérgio Vieira. Deixa ele a parte política como combatente. Eu, Sérgio Vieira, quando fala, digo, tenho um professor, eu chamo-lhe professor. Isso é déficit. Você não pode entender o pensamento de hoje de Sérgio Vieira, a sua perspicácia, se não vai aos jesuítas e não vai ao rigor, à minúcia do pensamento social e antropológico. Claude Meilson, Jorge Balandier, são os professores de Sérgio Vieira, com que ele discutia e desafiava este grande homem que temos, que deixamos ali, e depois, quando fica no Centro de Estudos Africanos, depois do Aquino, tenta trazer um amigo dele de carteira na Sorbonne, que era o Immanuel Wallenstein. Sim. E publica How Fast the Wind, sabe, na África, How Fast the Wind. E pega os jovens da pesquisa, veja esta capacidade de Sérgio Vieira, e procurar a nova geração que queria chegar lá. E lança os tajus, etc. Aqueles que com ele publicam aqueles artigos que estavam com o Aquino. Então, nós temos uma geração de cientistas sociais do medo, mas também com um déficit alguns. A maior parte da minha geração vemos no pensamento escolástico e não conseguimos criar a transição da escolástica para a filosofia social, que é condicionada pela Escola de Frankfurt e pelo Concílio Vaticano II. Quem não me leu o Concílio Vaticano II em África, Swabis. São as grandes mudanças que encontramos no pensamento existencialista, porque o pensamento sai da metafísica para o existencialismo, da substância para a existência. Do perfeito ao contingente, se quer que na linguagem escolástica, não é verdade? E, ao lado disto, nós encontramos um pensamento teológico aberto ao desafio, à condição humana, aquilo que Hannah Arendt desenvolve mais. Não. Então, nós temos estes pensadores sociólogos deste período, que é da minha geração, que não conseguem fazer esta transição. Eu tive a sorte porque
Saindo da metafísica, da escolástica, encontro-me com um que foi escolástico, mas que era antropólogo, que era justamente Bernardo Bernardo. E com muita sorte, com Ana Maria Gentili, a historiadora dos movimentos de libertação. Mas a Ana Maria Gentili passava por cima dela, porque naquele tempo o grande problema era as ideologias das independências africanas, não é verdade? Para mim não era prioridade. O problema da África não era as ideologias das independências, capitalismo, socialismo, nacionalismo africano, etc. Não é isso. Não é a base da legalidade, constitucionalidade da estrutura política da África. Era a identidade. E o que acha Portanto, os novos, a nova geração está a desabrochar. Então, deixe esta geração bater a cabeça onde querem, como querem. Infelizmente, estão a desabrochar num período muito satânico. É o período satânico que eu chamo satânico do neoliberalismo, que não lhes permite ser críticos. São um pouco superficiais do discurso, isto é, tem muita metáfora nova, mas não temos acadêmicos professores que lhes obriguem nesta metáfora nova neoliberal para lerem os problemas substanciais que estão por detrás. E mesmo a geração que se doutora durante a Revolução em Moçambique, também esta é desfasada. Porque quando eles chegam à Revolução, são estudantes que estão a ir para as licenciaturas. Os Carlos Ceras, Isabel Casimiro, Ana Roforte, Teresa Cruz e Silva, não é verdade? Eram bacharéis ou licenciados. Não tiveram um pensamento substancial, filosófico, isto é, denota déficit gnoseológico. E dali um déficit epistemológico, de relação à epistemologia, é questionar o saber em si como produto humano e ver a sua utilidade e a sua relação comigo. Três eixos da epistemologia, não é isso? A epistemologia discute isso. Então, há este déficit dos professores atuais e apareceis vocês, nova geração, o neoliberalismo lança-nos nova metáfora, abre muito a mente ao jovem, mas ninguém tem paciência de dizer, olha lá, este assunto no 800 era assim, no 900 é assim, no 2000, quando acabam os blocos, é assim. Por favor, não esqueças de ir ver os contextos, os precedentes. Muitas teses têm medo de impor ao estudante ter o historial ou o precedente, ou o contexto. Quase que é aquele que fala muito, o mito do contexto, aquele livro dele é bonito, não é? E depois retoma este pensamento da metafísica do concreto, Alan Kosik. Kosik é da USP, não sei se continua na USP, mas é bonito aquela sua. É ele e a mim que discutem e introduzem. Então, a nova geração, para mim, de sociólogos, tem que ser mimada, tem que ser encorajada. Vamos fazer uma coisa.